Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André do Empreendedorismo para Arquitetos e eu estou aqui com o Michel. Oi, tudo bom? Para falar um pouco hoje sobre nicho. Exatamente, André. A gente vai falar aqui um pouco sobre nicho. Mas antes de falar sobre nicho, que é uma palavra que os arquitetos gostam de utilizar, mas muitas vezes usam erroneamente. Então, o nicho é uma parte de um segmento de mercado. E muitas vezes, quando os nichos são muito grandes, eles podem ser, inclusive, não só um segmento de mercado, mas um mercado inteiro. E o arquiteto costuma dizer que ele gosta de nichos, mas quando a gente vai observar, eles acabam não sendo tão pequenos assim ou tão visíveis assim, acabam sendo mercados muito grandes. Justamente porque o arquiteto tem uma dificuldade de escolha. Ele não gosta de fazer escolhas difíceis como escolher o seu próprio nicho. Então eu gostaria que tu explicasse um pouquinho melhor o que é o nicho, por que ele é tão importante para o arquiteto, e daí a gente vai seguindo. Como tu comentaste, né, tanto segmento de clientes como nicho são termos bastante consagrados no mercado, né, na área de marketing, na mercadologia em geral, e eles significam pequenos grupos de clientes, basicamente submercados, né? A ideia do segmento normalmente é ser um pouco maior. Então, arquitetura de interiores pode ser levado como um segmento, apesar de que é um segmento tão grande, tão volumoso, que praticamente é um mercado em si. Uhum. Então, quando a gente olha para nicho, a gente já tenta olhar para uma coisa menor. Por exemplo, a arquitetura de interiores focado em quartos ou ambientes infantis. E isso é um nicho. Então a diferença é essa, o segmento é um pouco maior e o nicho são partes desse segmento. Mas a ideia toda aqui é realmente que você olhe para nichos e segmentos, que você tenha isso bem claro na sua cabeça, para poder criar mensagem adequada para cada um deles, ou seja, a mensagem e a oferta adequada para cada um deles. E por isso que isso é tão importante na arquitetura. Como tu comentou, né, muitas vezes os arquitetos têm um pouco de medo disso e saem da universidade ou entram no mercado com um quê mais generalista, né? Atendendo todo mundo, achando que por poderem fazer tudo, né, aprender tudo na faculdade, podem fazer tudo no mercado, isso não tem problema. Não tem problema até uma certa etapa da sua carreira, né? Quando você está começando, experimentando, ok. Mas depois que você define, seria interessante começar a olhar com mais carinho e mais cuidado para os segmentos e nichos e eventualmente explorar alguns deles. Não, e dá um quê de profissionalismo também, né? Eu sou muito fã de mercados de nicho, acredito que tu também, né, André? Com certeza. E acho que tu falou umas coisas muito importantes, que é a relevância da mensagem. Quando a gente está falando com um nicho específico, a pessoa atende. Mesmo que ela não seja tão fã ou não esteja disposta ainda a trabalhar com aquele produto ou serviço, mas ela vai sentir que a gente está conversando com ela, como se a gente estivesse falando, chamando ela pelo nome, né? E isso é muito importante. Além da relevância da mensagem, eu acho que outro ponto muito importante é que a gente tem muito pouco tempo, muito poucos recursos a serem utilizados. Então a gente tem que utilizar eles de uma forma sábia e profissional. O que tu pode me falar a mais sobre isso, André? Esses dois pontos que tu tocou são essenciais para justificar o motivo pelo qual a gente sempre indica que os arquitetos tenham nichos mais claros dentro dos seus negócios. A questão do nicho, para deixar bem claro, assim, você que deve estar olhando e pensando, mas eu não quero escolher alguém para ter que trabalhar, eu não quero mudar o nome do meu escritório e ser especialista em ambientes infantis a partir de amanhã. Você não tem essa necessidade obrigatoriamente. A questão do nicho, ela também é uma escolha de foco. É pensar quem é que eu quero atender a partir de amanhã. Então o seu escritório pode continuar tendo um pool de ofertas mais gerais, mas quebrar em pequenos nichos e segmentos faz com que você consiga entregar mensagens distintas para cada um. Porque normalmente hoje o arquiteto se vende de forma igual para vários tipos de cliente. Então entender que você tem nichos é muito importante. Por quê? Você já comentou, relevância da mensagem, né? A pessoa acaba entendendo o que é para ela. A gente tem a questão do foco, dos recursos, né? Do tempo, como tu bem mencionou. E ainda tem a possibilidade de entregar uma solução com maior valor. Porque se eu quebro os clientes em vários grupos distintos e entendo as particularidades deles, eu consigo entregar uma oferta que ele vai entender, que ele vai achar, poxa, realmente essa oferta foi customizada para mim, vai ter mais valor para ele e vai estar disposto a pagar mais por isso. E você acaba saindo como um especialista, né? Que eu acho que esse é o ponto. Tem um exemplo que a gente usa, uma frase de exemplo, que acho que é legal aplicar no seu dia a dia aí para ver se o seu nicho, o seu segmento não está muito amplo. A ideia é tentar explicar para os seus clientes, usando uma frase só, o que você faz. Então, diga assim, eu ajudo o nicho X a resolver o problema Y
através da oferta Z. Então, como seria essa frase no mundo real? É uma frase muito genérica, seria: eu ajudo as pessoas do planeta Terra a melhorarem seus espaços através de serviços de arquitetura. E é basicamente isso que todos os escritórios dizem, porque você faz tudo para todo mundo de todo tipo. O que não está errado. O que não está errado. Mas a gente percebe que essa frase não tem tanta força. Exato. Porque as pessoas acabam não se conectando tanto com elas. Agora, eu ajudo pequenos negócios a vender mais através de visual merchandising, já me dá uma força muito maior. Porque se eu sou um pequeno negócio, eu entendo qual é o meu ganho, vender mais. Através de que forma? Do visual merchandising. Ou eu ajudo escritórios de arquitetura a terem uma maior eficiência e vender mais através de consultorias de empreendedorismo, já começa a comunicar com muito mais força. Então faça esse teste, monta essa frasezinha, né? Eu ajudo o cliente tal a resolver tal problema através de tal oferta. E veja se não está muito genérica. De qualquer forma, você pode criar várias dessas frases para seus vários segmentos. Então aí que está a grande magia de criar nichos, né? Porque você vai poder se colocar como especialista para cada um deles. Eu acho que o mais legal de tu escrever essa frase, falar essa frase, é que vai provocar um medo. O arquiteto tem muito medo de escolher. E a vida é feita de escolhas difíceis, né, André? E quando tu fala que vai auxiliar arquitetos, tu não está auxiliando advogados, não está auxiliando contadores. Isso é muito bom, pessoal. Vocês têm que olhar isso pela perspectiva positiva, porque quem é o pequeno negócio vai olhar para vocês como solução e como expert. E aí é muito bacana, porque aí a gente começa a ter a relevância da mensagem, a gente tem o foco dos nossos recursos e tudo fica mais fácil, né, André? Exatamente. Aí você acaba, com um médio e longo prazo, se tornando até um objeto de desejo daquele seu segmento. Então, se eu começo a me transformar numa autoridade, né, para pequenos negócios, pequenas lojas que querem vender mais usando visual merchandising e tem a minha empresa como sendo a empresa, né, a grande referência, com o tempo vou me tornando fonte de desejo. As pessoas vão querer me contratar porque sabem que eu sou a melhor solução para o assunto. Tem um termo que o pessoal usa em inglês, eu vou traduzir ele aqui, que é: você prefere ser um peixe pequeno num lago grande ou peixe grande num lago pequeno? E muitas vezes, na verdade, o tamanho do peixe é o mesmo, só o que muda é o contexto. Então pense nisso. Às vezes tentar atuar num mercado muito grande, iniciando a sua caminhada com poucos recursos, pode ser muito arriscado, você pode perder relevância. Agora, se você optar por um nicho com uma estratégia bem clara, você pode ganhar relevância, ganhar autoridade e se tornar ao longo do tempo até desejado por aquele nicho de clientes. E eu acho que o mais interessante também é que te dá perspectiva. Tu consegue enxergar qual é o tamanho que minha empresa pode ter algum dia, ou ela não pode ter. Porque dependendo do nicho, tu consegue avaliar essas coisas. E muitas vezes o arquiteto acaba definindo um público-alvo, só que ele é muito genérico. Então não tem como tu traçar, ter uma previsibilidade ou realmente criar planos para serem consolidados. Porque tu não tem informação. E isso fica muito difícil. Então, nesse sentido, é muito positivo escolher o nicho. Acho que foi um bom debate que a gente teve aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, por favor, mandem as impressões de vocês. E tu quer falar mais alguma coisa, André? Eu só queria encerrar com uma pergunta que nos fazem muito. Na verdade, uma pergunta que a gente faz muito depois de uma pergunta que nos fazem muito. E as pessoas nos dizem assim: como a gente pode atrair mais clientes? E a minha pergunta sempre é: primeiro, eu preciso saber que tipo de cliente você quer atrair. E eu acho que essa é a primeira grande reflexão que você precisa fazer do seu negócio. E você, como arquiteto empreendedor, tem essa vantagem. Se empodere sobre a sua empresa. Escolha os caminhos. Não deixe o sabor do vento dizer quem vai ser o seu próximo cliente. Você decide, você escolhe e você cria a melhor oferta para isso. E quanto mais específico, mais fácil de chegar no cliente. Exatamente. Fantástico. Mais claro ele vai estar e mais fácil vai ser achá-lo onde ele está, né? Exato. Então tá. Era isso por hoje. É isso. Um grande abraço. Tchau. Tchau. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Então se inscreve aqui no canal e fica atento para mais conteúdos ou entra na nossa página. No Facebook, Empreendedorismo para Arquitetos. Curte lá.